Porque eu vou estar falando hoje com você, nessa madrugada, de algo celestial, de algo que veio do céu, de uma revelação de Deus. E quando nós falamos de revelação de Deus e não estamos brincando com isso, e estamos de forma madura e equilibrada, desejosos de servirmos a Deus, de fazermos sua obra enquanto é dia, ou seja, enquanto ainda temos tempo, aí isso se torna extremamente importante. Há 19 anos atrás, preste bem atenção, eu estava orando a Deus e eu trazia em minha oração uma preocupação. Eu perguntava a Deus nesta minha oração, nesse meu clamor: Senhor, qual é a maneira mais eficaz? Qual a maneira mais forte para que eu possa pregar a tua palavra? O Senhor me ungiu, o Senhor me capacitou, o Senhor me ensinou a pregar a tua palavra debaixo de uma unção sobrenatural. E eu dizia a Deus nessa oração, eu conheço a tua palavra, e eu conheço a responsabilidade que está sobre os ombros daquele a quem o Senhor chama. Ou seja, nós iremos prestar contas a ti. E eu disse a Deus: Senhor, eu conheço a parábola dos talentos. E eu sei que ninguém foi chamado para não fazer nada, para ter uma vida infrutífera, apenas assentado no banco de uma igreja recebendo bênçãos, em busca de bênçãos. Não. Todos nós fomos chamados para dar frutos. E nós vamos responder um dia pelos talentos que tu colocastes em nossas mãos. E a parábola dos talentos, ela diz exatamente isso. A um, o Senhor deu 5 talentos, a outro deu 3, a outro deu 1 só. Por quê? Cada um conforme a sua capacidade. Mas um dia eles tiveram que prestar contas a Deus. E era isso, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, em qualquer lugar aonde a antena transmissora dessa rádio leve a minha voz e leve a minha fé. Isso é que enchia meu coração de preocupação. O Senhor me ungiu e me capacitou. Como eu faço? Qual a forma mais eficaz? Porque eu quero render muito. Eu quero multiplicar esses talentos. Eu não quero ensaiar uma desculpa esfarrapada, como aquele homem da parábola que tinha apenas 1 talento e que ensaiou uma desculpa esfarrapada para justificar a sua negligência, de não ter feito nada, de não ter trabalhado, não é? E sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Quantas pessoas estão assim, não é? Quantas pessoas estão ensaiando uma desculpa esfarrapada, como aquele homem que recebeu apenas 1 talento e ao ser cobrado pelo seu senhor do seu trabalho, ele disse: olha, eu sou um homem tão temente a ti, não é? Eu tenho tanto medo, eu tive medo de perder esse talento, era a única coisa que o Senhor me deu. E aí, o que eu fiz? Eu tive medo de fazer um negócio errado, de fazer um investimento errado com esse talento. Eu botei ele dentro de um lenço e enterrei. Mas agora, eis aqui o que é teu.
Eu preservei o que é teu. Então, assim muitas pessoas estão fazendo, não é? Aguardando chegar aquele dia para dizer ao Senhor, olha, Senhor, o Senhor sabe a minha situação, eu não podia fazer nada. A minha mulher era uma tribulação, meu esposo era uma tribulação, os meus filhos não me davam tempo, os meus netos não me davam tempo, eu não tinha recurso financeiro, eu não tinha dinheiro, eu precisava primeiro estudar, fazer um curso teológico, eu não tive tempo para isso, mas eu conservei pelo menos a minha fé em Ti, não é? Sabe, é muito triste, mas a verdade é que nós veremos se cumprir todas as profecias da Bíblia. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. E um dia nós iremos ver milhares de pessoas rangendo os dentes de pavor diante da expectativa daquilo que lhes aguarda. Sabe por quê? Porque eles tiveram uma vida inteira enganados. Enganados. Ou seja, eles pensavam que iriam entrar nos céus e disseram, Senhor, deve haver algum engano. Pelo amor de Deus, o meu nome tem que estar aí escrito no teu livro. Em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu curei enfermos. E ele lhes dirá claramente, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não conheço vocês. E só então essas pessoas se darão conta de que foram enganadas por Satanás. Nós estamos falando de pessoas com Bíblia na mão. Estamos falando de pessoas com gravata, com terno. Estamos falando de obreiros, pastores, membros de igrejas. Pessoas que professam a fé cristã e que afirmam crer em Deus e em Jesus Cristo. Mas que fizeram parte daquela grande multidão de pessoas enganadas, iludidas por Satanás, que viveram aquilo que Paulo chama de outro evangelho, que não compreenderam, na verdade, a vontade do Pai, porque nem todo, disse Jesus, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do Pai. Então, eu e você, pelo amor de Deus, nós precisamos saber qual é a vontade do Pai. Sim, é claro, eu sei. Quem não quer ser abençoado? Não é? Eu quero. E Deus me abençoa e abençoa você também. Mas os que vão entrar no céu não são pessoas que recebem bênçãos em algumas campanhas, que recebem uma cura, ou uma libertação, ou um milagre qualquer em sua vida. E eu não estou menosprezando isso, isso é importante demais para todos nós. Mas o que eu estou dizendo é que essas coisas são migalhas. Migalhas que caem da mesa dos filhos, ou seja, há uma grande mesa preparada com manjares. E muitas vezes o diabo tem enganado as pessoas, fazendo-as se conformarem apenas com as migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus disse que é necessário fazer a vontade do Pai. Para isso nós precisamos conhecer essa vontade. E a vontade dele é que esse evangelho seja anunciado a todos os povos, tribos, línguas e nações. A vontade dele
é que este evangelho alcance as pessoas que estão sendo iludidas, enganadas por falsos profetas, que a glória de Deus verdadeiramente alcance essas pessoas, e essa responsabilidade está sobre os ombros de todos nós. Então, foi nessa preocupação em que eu dizia ao Senhor: eu sei que vai chegar o dia em que eu estarei na tua presença, quer seja pela minha morte, quer seja pela vinda de Cristo, mas eu sei que eu estarei na tua presença um dia. E como esses homens da parábola dos talentos, eu responderei a ti pelo meu trabalho. E eu disse: Deus, qual a forma mais eficaz? Qual a forma que eu posso usar esse talento, usar a unção que tu me destes e anunciar essa palavra, esse evangelho? E aí Deus me deu um texto sagrado que se encontra no livro do profeta Isaías e também no livro do profeta Abacuque. E esse texto diz assim: o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. Aquilo foi um impacto para mim. Eu tenho o costume de orar com a Bíblia aberta. Sempre fiz isso. E naquele momento em que eu orava e ao mesmo tempo folheava a palavra de Deus, meus olhos se deteram nesse texto sagrado. Quando o profeta Isaías, ele disse: eu tive uma visão do futuro. O conhecimento do Senhor encherá toda a terra, assim como as ondas cobrem o mar. E aí eu percebi que Deus estava falando comigo naquela hora. O conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra, assim como as ondas cobrem o mar. Era isso que eu estava orando. Como fazer? Como fazer? Qual a maneira mais eficaz? E Deus estava me respondendo naquela hora. Se nós vivêssemos há 2000, 3000 anos atrás e tivéssemos uma visão do futuro distante de nós, tivéssemos uma visão de uma lâmpada elétrica acesa, a visão de carros passando numa estrada com os faróis acesos, como nós iríamos descrever uma visão do futuro assim, se eram coisas que não faziam parte da nossa realidade? Nós teríamos que tecer comparações. Nós teríamos que comparar com aquilo, com objetos, com coisas que faziam parte da nossa história. Iríamos dizer nessa visão, na descrição dessa visão, que vimos um coco transparente com um sol dentro dele. Essa descrição de uma lâmpada elétrica. Eu estou descrevendo com aquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu conheço, no período de história que eu vivo. E esse homem, Isaías, ele viu o futuro. Deus mostrou a ele a forma pela qual o conhecimento da glória de Deus iria encher toda a terra, iria cobrir toda a terra. Ele viu, é como ondas que cobrem o mar. Eu preciso comparar com aquilo que eu tenho no período da minha história, e são ondas
ondas que cobrem o mar. Ele viu ondas sonoras. Ele viu ondas de emissoras de rádio se propagando. Ele viu ondas de emissão da internet através